Procurador de Justiça do Rio de Janeiro acatou o pedido do Vasco da Gama e o jogo, neste momento, está confirmado para o Maracanã, Galo, Vasco e Atlético, domingo. E atenção, mudou o horário do jogo, hein? Saindo de 11 horas da manhã para 6h30 no estádio do Maracanã. O motivo que o Vasco alegou: tem um jogo do Fluminense com o América no sábado às 6h30 no Maracanã e não daria tempo para limpeza completa do Maracanã para o jogo 11 horas do dia seguinte. Então, com esse pedido, foi acatado o Vasco com o Atlético. Neste momento, a CBF vai confirmar o jogo para o Maracanã com o público, né? E aí a gente vai ter o estádio cheio, como a gente já vinha falando, na Itatiaia, 6h30 da noite. Isso impacta, essa mudança de horário impacta na logística do Atlético, Léo. Porque o Galo jogaria 11 horas da manhã, tinha um voo fretado marcado para sair do Galeão às 3h30 da tarde. 3h30 da tarde agora, nem começar o jogo teria que começar ainda, né? Então o Atlético vai ter que alterar o seu voo fretado, mas a decisão agora da Justiça que muda, impacta sim no retorno do Atlético a Belo Horizonte, nesse voo fretado. Com o jogo de manhã, a turma sairia do estádio e iria direto para o Galeão. Agora, com o jogo à noite, vai ter que conversar com a empresa aérea para mexer nesse voo, mas há um impacto sim. A gente está em contato com a diretoria do Galo aqui. É uma situação que, muito na véspera do jogo, não agrada, né? Mudar o horário de jogo, aí tem que mudar a logística, entrar na justiça comum, abre um precedente perigoso. Foi o que eu ouvi hoje de uma fonte do Atlético, porque, por exemplo, o Galo, se tiver um horário de jogo que não agrada o Atlético, ele pode tentar entrar na justiça comum para mudar o horário de jogo. Não só o Galo, né? Os outros 19 clubes do futebol brasileiro. Eles estão abrindo um precedente muito sério, cometendo um absurdo, mas ajudando um time carioca, e a gente sabe que isso acontece mesmo. A CBF está lá do lado, né? Muito mais simples. É um absurdo, é de ficar embasbacado que há 2 dias do jogo eles alterem o horário e o estádio através da justiça comum. Eu vou pegar um exemplo aqui. O Cláudio Rezende falou que se o Atlético não gostar... O Galo está aí em vias de inaugurar a Arena MRV. Só que está com público reduzido ainda, tem horário de jogo que ainda não está permitido para determinado público. É só o Galo entrar na justiça. É só pegar esse exemplo do Vasco. Quando marcarem um jogo que a Arena MRV ainda não está pronta para receber tanto público, entra na justiça comum, fala que o estádio não está liberado para esse horário e coloca no horário que quiser. É uma esculhambação. É uma palhaçada o que estão fazendo. E se sou o Atlético, Edu Panzi, sabe qual a primeira coisa que eu faço? Pego a fatura do voo que eu paguei para transportar os jogadores e entrego para a CBF, para o Vasco. Aqui, ó. Vocês vão mudar meu voo, então vocês vão pagar aqui, ó. Um absurdo. É uma esculhambação do... Não, Léo, e assim, eu me recordo que aqui em Belo Horizonte teve Atlético e Bragantino, se eu não estiver enganado, foi 18h30 esse jogo, no Mineirão? Foi. Foi 18h30. E no dia seguinte, às 11 da manhã, o América jogou contra o Atlético Paranaense no Mineirão. E a limpeza do Mineirão? A limpeza do Mineirão é melhor que a do Maracanã? Então, assim, já está errado do consórcio lá do Maracanã com o Fluminense e Flamengo fazer o que fizeram com o Vasco da Gama, né? Aí já começa o erro. E, gente, nós estamos na quinta-feira, 6:45 da noite, falando de uma mudança de um jogo domingo, cara. Cadê o estatuto do torcedor? Cadê o regulamento do campeonato dos dias úteis para mudança de estádio, para avisar uma mudança de estádio dentro da própria cidade? Cadê? Isso tudo está sendo desrespeitado, cara. Você arrebenta com a logística do clube mandante, mas é ele que está pedindo. Você arrebenta com a logística do visitante, com a logística dos veículos de comunicação. Porque... Você arrebenta com a TV, que paga... dos veículos de comunicação. Mas eu tô falando assim, a TV já monta lá, inclusive... O jogo do Vasco com o Atlético é o único jogo de domingo às 11 horas. Eu fico só imaginando lá na televisão como é que isso soa, sabe? Deve ter sido maravilhoso pra televisão. Então, só maluco, gente, só maluco para investir numa liga no futebol brasileiro. Porque nós gostamos de Premier League, de assistir um bom futebol. Sim. Se você entrar, você já sabe exatamente os horários dos jogos que vão passar no final de semana, aonde vai passar o jogo, exatamente aonde você vai assistir. Essa zona que é o futebol brasileiro, agora que eles estão definindo, e ainda nem está definido direito, porque eu não acredito. Daqui a pouco o Flamengo vai lá e caça eliminar o efeito suspensivo e muda amanhã de novo. No último bloco você falou igual o Silvio Santos, eu volto a falar igual o Silvio Santos. Eu só acredito vendo. É isso aí. Porque até agora não dá para acreditar, cara.
6h44, diga, nós estamos em Rezende. contato com o Wellington Campos porque está tendo uma divergência aqui. Os colegas do Rio de Janeiro, da imprensa, já deram 18h30. O Globo Esporte agora já atualizou a matéria falando que é 11. Tô falando. Então, vamos ver o horário do jogo. Então, é uma esculhambação. Maracanã, a justiça determinou, acatou o pedido do Vasco. Então, o jogo Maracanã com público. Mas a gente está checando aqui a questão do horário do jogo, porque o Vasco fez um pedido para 18h30 junto com o Maracanã. Vamos ver qual foi a determinação aqui, se mudaram o horário também ou não. Se não mudou o horário, Léo, para o Atlético não tem nenhum impacto em relação mexe na logística. Aí só muda o estádio. Então, neste momento, então, a informação corrigida pelos colegas do Rio de Janeiro, a gente pegou a informação... Cara, isso é maravilhoso. Eu acabei de falar que eu não acreditava. Eu tinha acabado de falar, eu não acredito nesse horário ainda. E mudou, cara. Eu não acredito nesse novo também. Não? Não dá para acreditar, porque a esculhambação é gigante. Deixa eu falar mais uma coisa aqui. Eu preciso fazer um intervalo, mas olha só. Condição. Se o Atlético, se quiser, né? Se o Atlético procura a CBF e vira e fala assim, olha só, vocês acabaram de colocar que o jogo vai ter público. Tendo público, eu tenho direito de 10%, né, da torcida. Só que vocês estão me avisando com 2 dias de antecedência para o meu torcedor sair de Belo Horizonte para ir para o Rio de Janeiro acompanhar o jogo. Isso não é tempo hábil. Isso vai contra o estatuto do torcedor. E aí? Eles vão alegar o quê? Gente, o Vasco conseguir uma mudança através da justiça comum, a gente já viu no futebol, o América mesmo, o América foi rebaixado por causa disso, mas é o Vasco, né, gente? Tá no Rio de Janeiro, aí tudo fica mais fácil. É uma esculhambação a CBF. O Wellington Campos, na linha interna, acaba de me informar. Vasco e Atlético, Maracanã, domingo, 11 horas. Então não tem mudança de horário, só confirmado o Maracanã com o público. Então aquela praia que você programou para as 11 da manhã, que você achou que o jogo ia ser às 18h30, você pode cancelar. Não, mas o Cláudio é certo, ele nem programou nada, porque não sabia. Nada, eu programar como? Não tem condição, não. Cara, é inacreditável. É uma várzea o futebol brasileiro. A sorte que no meu voo é segunda-feira, porque senão, se fosse domingo à tarde, quase teve que mudar e eu vou de novo. É uma esculhambação a CBF, viu? 6h40.